Oi, gente! Então, na aula de hoje eu trouxe a parte final do conto As Formigas para vocês. E aí, vocês vão descobrir o que acontece no final do conto ou não. Por quê? Porque esse conto ele tem um final um pouquinho aberto. Ele não dá exatamente o que aconteceu. Sabe aquele filme que a gente chega no final e fica, tá? E aí? Era isso? Talvez seja assim que termina, mas vocês vão descobrir se leram o conto, tá? Eu pedi para vocês responderem duas perguntas sobre a parte final desse conto, né? O que vocês acreditam que tenha acontecido a partir da leitura. Na número 4, eu pedi para vocês relacionarem, então, a primeira coluna com a segunda coluna, no sentido de elementos implícitos. O que de fato tem relação com as moças? Assemelha-se a uma bruxa, indica a infância, é uma superstição de azar, representa a fragilidade. Então, o que as moças representam? O que as janelas do sobrado representam? O que o gato representa? Daí vocês relacionam a primeira coluna com a segunda. E aí, eu dei uma explicação dos 4 porquês. Tava mesmo acabando de olhar essa série, né? Tem bastante temática dentro dessa série e eu achei bem interessante. É importante saber o que os nossos alunos estão olhando, né? Então, eu fiz um trocadilho ali dos 13 porquês com os 4 porquês. Eu coloquei uma explicação de cada um com um exemplo. Por quê? Para vocês, de fato, entenderem um pouquinho mais. Coloquei o porquê separado sem acento, né? Ele tem aquelas formas de ser utilizadas, por qual razão ou por qual motivo, no início de uma frase, né? De uma pergunta. Ela pode ser implícita. Nossa, gostaria de saber por que o Grêmio tá ganhando tanto jogo. Não tem aquele ponto de interrogação no final, mas eu fiz uma pergunta implícita. Ou, por que você saiu ontem tão rapidamente? Né? Faço aquela pergunta, então, por que ali na frente? Tem o porquê junto, separado com acento, né? Que é o porquê que deve vir acentuado no final das perguntas, né? Eu coloquei ali, vocês não comeram tudo? Por quê? Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro, né? No final das perguntas. Tem o porquê de resposta, então, né? É uma conjunção que explica ali algo. Ela pode ser substituída por pois, como eu falei na aula passada. Então, não fui ao cinema porque tenho que estudar para português. E porque, junto com o acento, é aquele porquê substantivado. Ele tem aquela tradução de motivo, de razão. Eu não sei o porquê de você estar fazendo isso, eu não sei o motivo de você estar fazendo isso. Então, gente, estudem os porquês, saibam como utilizar, não coloquem mais o PQ, não sejam essa pessoa. Estudem os porquês e pratiquem eles. Quanto mais vocês souberem e conforme vocês forem escrevendo, vocês botarem o porquê certo, mais fácil vai ser essa gravação, tá bom? Estudem os porquês, porque vai continuar caindo, tá bom? Beijão!